Irmãos queridos, eu vou ler a palavra de Deus mais uma vez, no texto que já foi lido pelo presbítero Lindenberg, mas apenas a porção que reservei para partilhar com você nesta noite. A palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, mas eu vou ler apenas do verso 15 ao verso 23. E desta porção vou destacar um versículo para pregar a mensagem do Evangelho nesta manhã para você, nesta noite para você. Efésios capítulo 1, de 15 até o verso 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Desta porção tão preciosa, eu quero destacar o verso 23, que diz, se referindo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Queridos, eu quero colocar esta palavra sobre um trilho, ou seja, falar dentro de uma perspectiva, para você entender o conteúdo, a gravidade, a importância e a contundência desta palavra para hoje, para nós. Primeiro, deixe-me falar algo sobre o apóstolo que escreveu e sobre a igreja que recebeu esta carta. Primeiro, o apóstolo foi alguém que recebeu grandes revelações. Revelações muito maiores do que ele naturalmente. Ele teve uma experiência tão marcante, tão sublime, tão elevada, que ele recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações. E algumas vezes ele pediu a Deus para que retirasse da sua carne aquele espinho que o maltratava. Mas Deus disse: não, a minha graça te basta. Mas foram muitas e grandes as revelações. Só para você ter uma ideia, em uma delas, ele foi arrebatado
Ele não sabia dizer se estava de fato no corpo, ou se estava de fato consciente, ou não. Mas ele foi ao terceiro céu, ouviu e viu coisas inenarráveis, que não podem ser contadas com palavras humanas. E a respeito disso, ele mesmo escreveu, e ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É o maior teólogo do Novo Testamento. É aquele que interpretou os evangelhos e revelou à igreja. Em todas as épocas, incluindo a nossa, é o apóstolo mais citado. Mais referências nós temos a respeito da igreja, do ministério da igreja e de cada crente. É sempre o apóstolo Paulo quem é citado. As suas palavras são densas, enfáticas, diretas. No bom sentido, apelativas. Conclamam o crente a um compromisso com Deus. Você lê as cartas do apóstolo e você vê, você ouve, você sente a verdade que brota naquelas palavras. E para finalizar essa referência ao apóstolo que escreveu essa carta aos Efésios, era tão verdadeiro para ele, tão enfático para ele, que ele, escrevendo aos Gálatas, falando sobre esse evangelho que ele estava testemunhando, que ele disse assim: agora eu estou crucificado com Cristo Jesus. Já não mais sou eu quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, ou seja, esse eu que está aqui, vive exclusivamente pela fé no Filho de Deus. Esse era o apóstolo que escreveu essa carta. Agora vou falar quem era essa igreja. Esta igreja era uma igreja muito importante, uma referência para várias igrejas na Ásia Menor, que era a província romana, onde o evangelho chegou com grande força, grande poder, pelo ministério dos apóstolos, mas o apóstolo Paulo teve uma participação muito maior. A igreja de Éfeso era uma igreja, não a igreja mãe, mas era uma igreja referência, porque Éfeso, naquela ocasião, era a principal cidade da Ásia. Era chamada Luz da Ásia. E em Éfeso foi montada uma escola de profetas, um seminário, uma casa para treinar pregadores do Evangelho para serem enviados às várias nações do mundo antigo. Daí a importância de Éfeso. E foi fundada uma igreja ali nessa cidade. Uma igreja com muitas histórias, muitos desafios. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, só para você ter uma ideia, falando sobre essa igreja, e ele diz na segunda carta aos Coríntios que tinha chegado o tempo de ele partir para outro lugar, para plantar um outro trabalho, levar o evangelho, mas ele disse: olha, não vou fazer isso agora, porque uma porta muito grande se me abriu aqui em Éfeso, e há muitos inimigos, eu vou ficar aqui um tempo mais. E ficou. E eram grandes inimigos, líderes religiosos, perseguições à igreja, e grande trabalho foi feito ali em Éfeso, de modo que uma igreja foi plantada sob perseguição,
grandes desafios, e uma igreja se fortaleceu ali. O apóstolo Paulo pegou um dos seus discípulos, aquele julgava ser um dos mais piedosos. 2 colegas dele já tinham se afastado, já tinham ido para outras bandas, assumido outros campos, e Paulo pegou um dos seus plantadores de igreja, um dos missionários, e em vez de mandá-lo para longe, colocou para ser pastor em Éfeso, para colocar em ordem as coisas que estavam meio desarranjadas ali, pela importância da igreja. Então, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, é uma carta muito densa, teológica, doutrinária, e é uma carta de um grande apelo em toda a sua extensão. Esse capítulo 1, por exemplo, todo ele, por isso que eu coloquei na liturgia para ser lida como nós lemos, é um capítulo teológico de coisas que ele não fala a outras igrejas, senão a igreja em Roma e a igreja em Éfeso, que são as igrejas, dentre as mais fortalecidas, são 3, dentre aquelas várias igrejas para as quais ele escreveu. É a igreja de Roma, é a igreja de Éfeso e a igreja de Tessalônica, que eram igrejas sólidas e firmes. São as únicas igrejas para as quais Paulo fala sobre a questão da predestinação, por exemplo, da eleição, com desenvoltura, com clareza. Só nesse capítulo 1, 2 vezes, ele usa a expressão: vocês foram predestinados, separados por Deus, antes da fundação do mundo. Fala com clareza. Coisas que não fala aos coríntios, por exemplo, que é uma igreja que ele julgou ser infantil, ainda frágil, tomando leite, precisando amadurecer. Ele não tocou nesse assunto com os coríntios. Não falou também aos filipenses sobre isso, nem aos colossenses. Nem falou sobre esse assunto com seus colegas de ministério. Mas essas 3 igrejas ouviram sobre esse tema, que até hoje, para nós, é polêmico. E eu digo com muita honestidade a vocês, inclusive você que acompanha pela internet, e este culto está gravado, está sendo gravado, e durante a semana vai direto para a galeria. E eu falo com desenvoltura também. Eu, particularmente, não entendo por que tanta polêmica e discussão a respeito desse assunto, chamado eleição, ou a predestinação, se é um assunto bíblico, enfático, claro nas Escrituras, tocado em várias passagens, embora nós não entendamos, o que não vem ao caso e não tem nada a ver. Se formos tomar ao pé da letra essa expressão que não entendemos, não compreendemos, ora, grande parte dos assuntos que norteiam a nossa fé, nós também não entendemos. Não entendemos, não compreendemos ou não alcançamos, mas acolhemos, recebemos e professamos pela fé. Inclusive, a nossa fé é uma loucura, é coisa para maluco, mas é a verdade que nos salva. E foi o apóstolo Paulo quem disse. Ele diz que aprove a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação. Aí envolve salvação, justificação, que é outra maluquice aos olhos humanos, naturais, e a predestinação é um assunto bíblico, claro e verdadeiro. Não vou falar sobre isso hoje, mas outro dia qualquer eu posso falar também com toda a desenvoltura. É uma carta assim. E quando ele apela nesse capítulo 1, falando sobre a salvação que Deus nos deu antes da fundação do mundo, os privilégios que os santos hoje já têm, é uma carta muito densa, e ele fala com clareza, com uma ênfase tão grande. Vou falar só 3 coisas que ele faz referência sobre a questão da salvação, os privilégios. Primeiro, vocês notaram, devem ter notado, na leitura que o presbítero Lindenberg fez, que, segundo o apóstolo Paulo, na teologia bíblica, nós, os salvos, todos os salvos, de todas as gerações, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é uma possibilidade. Não é uma promessa. É uma constatação, é uma conquista
na cruz. O verbo que está presente aqui e no presente indica que hoje nós já podemos ter certeza de que quem está em Cristo já está sentado nos lugares celestiais. É o que diz a Escritura Sagrada. Segunda verdade. Notem no texto que o presbítero Lindenberg leu que a questão da segurança eterna não é uma ideia de Paulo. Como ele coloca em algumas cartas, opiniões dele, com a transparência que lhe era peculiar. Só para exemplificar, nos assuntos referentes à família, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, ele tem a liberdade e a ousadia cristã de dizer, olha, isso aqui quem está dizendo não é o Senhor, é uma opinião minha. Eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Ele diz assim, nesses termos, e dá a opinião dele. Em outro momento ele diz, agora isso aqui quem diz não sou eu, é o Senhor. Depois confira na primeira carta aos Coríntios. E com essa transparência, ele deixa claro para nós que não é uma opinião dele, mas é um assunto teológico, doutrinário, definido pelo Senhor. Nós, os que estamos em Cristo, podemos hoje afirmar, sem a menor dúvida, de que nós estamos salvos. Estamos garantidos até que Ele venha nos buscar. É o capítulo 1, versículo 14. Quando ele diz que o Espírito da promessa é o penhor da nossa herança. Penhor é garantia. Até ao resgate da sua propriedade. Não é preciso fazer uma análise aprofundada, fazer uma exegese para chegar a essa conclusão. É só ler com o coração aberto e nós vamos encontrar essa verdade. Aquele que está em Cristo, de fato, está salvo. E a terceira coisa que ele diz aqui sobre isso é o que eu quero destacar para conversar com vocês. Ele diz que todo o poder que Deus concentrou em Cristo Jesus, poder que venceu o inferno, as trevas, o pecado, demônios, potestades, principados, Ele entregou à igreja. A autoridade sobre o pecado, sobre as trevas, ou o inferno, sobre Satanás, sobre o poder da morte. O deu à igreja, colocou debaixo dos pés de Cristo e o deu à igreja. Está aqui, eu li agora e vou ler de novo. Para mostrar, verso 19, a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força, de novo, do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só agora, mas para todo o sempre. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O poder de Deus em Cristo, na pessoa de Cristo, foi dado à igreja.
O apóstolo Paulo diz isso. Mas quem disse primeiro foi Jesus. Deixa-me lembrar algumas coisas para vocês. Vocês lembram quando o Senhor Jesus disse assim aos discípulos, inaugurando a igreja: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor Jesus quem disse: o mundo há de conhecer a Cristo pelo ministério da igreja, que é o seu corpo. Há um poder que foi dado à igreja. Ou seja, esta mensagem que eu estou pregando, o testemunho que você e eu devemos amanhã começar a fazer, se não ainda hoje à noite, em alguém, através de alguém, com alguém e por alguém, é exercer o poder que Deus deu à igreja. Você sabia que através de uma oração que você faz, Deus pode derramar um poder maravilhoso e precioso e libertar alguém? É claro que não são as suas palavras, ou as minhas, ou da igreja, como instituição. É o poder de Deus delegado, derramado sobre a igreja. Você sabia que através do seu testemunho e de uma palavra de ordem dada por você, pela fé, Deus pode libertar alguém? Deixe-me dar um exemplo para você. Eu imagino que você acredita que a Bíblia é verdadeira, que as histórias da Bíblia são verdade. Então, vou pegar um exemplo desses, só para repartir com você. Imagine, por exemplo, a gente lidar com um demônio, com uma potestade, manifestada na vida de alguém. Imagine isso. Nós somos homens, somos humanos, limitados, circunscritos, ainda tropeçamos e pecamos, estamos vestidos e revestidos ainda da mortalidade. Não há como lutar com um demônio, com uma potestade espiritual do mal. São realidades que não se confrontam. Eu não tenho como pegar um demônio. Não há força no homem que possa colidir, confrontar, dominar uma força espiritual do mal. Você pode imaginar isso, naturalmente. Pois o que a Escritura diz, e é verdade, e a igreja exerce isso, é que por uma palavra de fé, o inferno treme, corre e se afasta, e a luz de Deus prevalece. Você sabe disso. Não é uma palavra humana, é pela fé, uma ordem de quem recebeu a autoridade do céu, para, em nome do Senhor, abençoar. Eu não sei se você crê, ou se você já exerce isso que eu vou dizer aqui, mas o que a Bíblia diz é que onde a gente colocar a planta do pé e abençoar, abençoado será. Não sou eu quem está dizendo, é a Escritura. Porque quem anda com Deus e está em Deus, está na presença do Senhor que vai adiante de você. Por isso que as nossas palavras são tão importantes. Com uma palavra nós podemos abençoar, ou podemos amaldiçoar. A gente deve lembrar sempre que pelas nossas palavras seremos julgados, o que falamos e o que declaramos. A igreja de Cristo
recebeu autoridade e poder. Agora veja ainda, vou repetir agora só o verso 23. Veja onde eu quero chegar. A igreja, vírgula, a qual é o seu corpo, vírgula, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o quê? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos amados, eu tremo e temo diante do Senhor ao falar isso, porque eu sou a igreja, individualmente, e membro da igreja, que é o corpo de Cristo. O que o texto está dizendo é que essa igreja deve viver assim, deve se reconhecer assim, deve buscar ser assim, em todas as coisas. A igreja não pode parecer-se com o mundo. A igreja não pode ter uma cara que não seja o rosto de Jesus. A igreja não pode ter um comportamento que não seja o comportamento que Cristo Jesus determinou. A igreja não pode exercer outro poder que não seja um poder espiritual dado por Jesus Cristo. A igreja não pode ter outra missão senão a missão que Cristo deixou. A igreja não pode viver hoje aqui, no século 21, 2012, que está fechando as cortinas, com outra motivação que não seja glorificar a Deus e encher-se cada dia mais da sua glória. Essa glória de Cristo não é revelada apenas do jeito que a gente canta, ou as declarações que a gente faz, mas, sobretudo, no comportamento que a gente demonstra, no jeito de viver a vida cristã que a gente leva. Nosso compromisso, nossa comunhão, nosso envolvimento, o partilhar dia a dia das coisas de Deus. Isso revelará quem nós somos, e é isso que dá poder e autoridade. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você não sabe, ou se você esqueceu, nós vivemos constantemente em uma batalha espiritual, uma vez que o inimigo não desiste de nós. Ele investe sobre a igreja sempre. Não vai prevalecer, porque a palavra de Jesus está valendo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, mas ele não desiste. Ele vem para tentar roubar a nossa alegria, roubar a paz, roubar me dá a palavra aí, o gozo, o prazer, sabe? E outras coisas que você já pensou e já imaginou aí. Ele quer que a gente viva apaticamente. Como se fosse uma religião. Sem envolvimento, sem paixão, sem comprometimento com as coisas de Deus. É isso que ele vai querer. E é isso que vai marcar o final dos tempos, a apostasia. Mas os servos de Deus hão de se levantar. Hão de clamar a Deus por um avivamento, por uma paixão que vem do trono, para inflamar a alma, para viver na presença do Senhor. Sabe de quem é que o inimigo tem medo? Não é de uma pessoa que se levanta, tal, para proclamar. Ele tem medo de quem está de joelhos. A maior estatura de alguém é a de quem está de joelhos. A pessoa é mais forte quando está fraco diante do Senhor, quando está quebrantado, quando está olhando para os céus com os olhos marejados. É aí que Deus enche com o seu poder e com a sua graça. A igreja precisa ser o povo da humildade, o povo da dependência, o povo que espera do céu o alimento, que não tem suas próprias armas, mas que se mune das armas da fé. É o povo de Deus, sabe? E nós estamos aqui mais uma noite ouvindo a palavra do Senhor, que é quem nos limpa, quem nos lava, quem nos aponta o caminho. E que nesta noite o Espírito de Deus, que enche todas as coisas, encha também as nossas vidas com a palavra do Senhor.
que você que é servo de Deus, você que ouve e assiste pela internet, assiste não, que participa pela internet também, que o Espírito de Deus inflame o seu coração com as coisas do Senhor. Não brinca com as coisas de Deus. Tome a sua Bíblia nas mãos, recomece a leitura bíblica, anote, pesquise, venha para os cultos, não perca essas oportunidades, venha orar com o povo de Deus, ore em casa também, fale do amor de Jesus. É nisso que reside o poder de Deus. E o inimigo, então, vai retroceder. A igreja só revela a face de Cristo quando se enche de poder. E esse poder é espiritual, dado pelo próprio Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamar a Deus que renove as nossas vidas. Eu vou te dar 1 minuto para orar, depois nós vamos ficar de pé e cantar, renova-me, Senhor. Todos, por favor, aproveite, fica de pé e vamos orar cantando.